Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? Essa é uma pergunta relevante que eu sempre faço em todos os meus vídeos, porque se você conseguir identificar esses dois sentimentos no mercado, certamente você vai se destacar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro no mercado de criptoativos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento de forma sincronizada para obter resultados significativos no mercado de cripto. E hoje eu quero analisar o gráfico do Bitcoin em tempos gráficos maiores e trazer para os tempos gráficos menores para tentar entender qual é a sua tendência majoritária, se de fato esses movimentos têm afetado a sua tendência. Quero também estar abordando regiões em que o preço tende a enfrentar resistência e os suportes importantes que seria interessante que nós não perdêssemos. Quero analisar o sentimento com as ferramentas do CoinAlyze, CoinGlass, TRDR e tentar entender quem são as pessoas que estão comprando nesse momento e quem são as pessoas que estão vendendo. Quero também estar analisando as regiões em que o preço tende a buscar liquidez nesse movimento de lateralização que o Bitcoin se encontra. E para finalizar, eu quero analisar o índice de medo e ganância do mercado, juntamente com as notícias que estão sendo divulgadas agora, nesse exato momento. Semana que vem teremos dados econômicos relevantes e eu acredito que esses dados que serão divulgados podem sim ditar o rumo do mercado nos próximos meses. Diante de tudo isso, sem mais delongas e sem vinheta, bora para a análise de hoje. Então, eu quero estar começando hoje com a análise do Bitcoin no tempo gráfico de 3 meses. Eu acho sempre importante analisar um padrão de um tempo gráfico maior, para nós ter uma real noção do movimento que o preço se encontra. Isso é básico em qualquer análise técnica, que os padrões que se encontram em um tempo gráfico maior, eles tendem a se sobressair aos padrões do tempo gráfico menor. Então, analisando o tempo gráfico do 3 meses, é nítido que nós encontramos uma tendência de alta, basicamente desde o início de 2023. Qualquer tentativa de encontrar um topo nos últimos 2, 3 anos foi frustrada e provavelmente os apostadores da queda foram liquidados. A gente nota que aqui a gente teve uma base de preço, posteriormente teve outra base de preço, base de preço, base de preço. E aqui o que tudo indica é que possivelmente nós estaríamos tendo uma nova base de preço nesse padrão gráfico do 3 meses. Então é extremamente arriscado nesse movimento genuíno de alta de pelo menos 3 anos após o fundo do Bitcoin, na região dos 15 mil dólares, querer ficar cravando um topo nesse exato momento. É uma frase antiga no mercado de investimentos que a tendência é nossa amiga. Então, o ideal é sempre nós seguirmos a tendência e operar a favor da tendência. E a tendência é em tempos gráficos maiores. E no de 3 meses é nítido que nós estamos numa tendência de alta. Então, qualquer tentativa de cravar um topo nesse momento torna-se arriscado. Diante disso, eu posso trazer para o tempo gráfico menor de 1 mês. Eu consigo observar o mesmo padrão de alta, então é uma alta genuína, desde o início de 2023 até os momentos de agora. Tivemos movimentos e correções significativas no longo dessas altas, desses movimentos, e sempre posteriormente o preço tende a romper para cima. Por quê? Porque a tendência majoritária continua sendo de alta. Então, até que ocorra um pivô de baixa em um tempo gráfico um pouco mais significativo, como o diário ou talvez um semanal, aí sim nós podemos acender um alerta para tentar entender se esse movimento está ao final, está chegando no final. No semanal eu consigo enxergar essa tendência de alta também nítida, embora há esse canal de alta que eu já tenho trazido nos meus vídeos anteriores, que é bom estar observando que esses padrões tendem a ser rompidos para baixo, em média de 60% a 70% das vezes esses padrões rompem para baixo, então, ou seja, quanto mais se aproxima desse canal de alta, mais arriscado vai ficando, porque ele tende a ser rompido para baixo. E aí sim, é algo que, em um caso mais extremo, poderia trazer o preço do Bitcoin a casa de 75 mil dólares. Porém, é cedo para dizer que esse movimento seria iminente, afinal, a tendência continua intacta e apenas em tempos gráficos menores que, de fato, entramos numa tendência de baixa, mas no tempo gráfico de 3 meses, 1 mês e até o semanal está totalmente saudável. Ele se encontra numa região de suporte que foi o antigo topo, então, enquanto ele se mantém nessas regiões, é uma correção totalmente saudável que tende a até possivelmente entregar mais altas. Do mesmo jeito que esse canal de alta ele tende a ser rompido para baixo, ele pode facilmente se sustentar nessas regiões e buscar novas altas ainda nesse ano, que levaria o preço do Bitcoin a regiões aqui de pelo menos 150 mil dólares, de 140 a 150 mil dólares. Então, é um canal que eu tenho observado, que eu acho que faz sentido acompanhar, mas lembrando, quanto mais ele se aproxima dessa base do canal, maior é o risco, porque de fato ele tende a ser rompido para baixo, mas também existe uma região de oportunidade, porque todas as vezes que ele se encontrou nessa base do canal, ele teve movimentos significativos. E é por isso que eu sempre trago
a necessidade de ter um caixa, porque se o movimento de fato perder esse canal de alta e vir buscar regiões mais baixas desse gráfico no semanal, você ter um caixa significativo para estar efetuando compra, e se caso o preço encontrar um suporte e voltar a subir, você também está posicionado para surfar essa alta. Então é sempre interessante você estar confortável com o capital necessário para caso o preço caia, você tenha uma saúde mental para estar efetuando compra, e também você ter um capital significativamente exposto para, se caso o preço voltar a subir, você não querer comprar no FOMO, porque você já vai estar comprado. E aí seria a hora de estar realizando os seus lucros dos movimentos em que você comprou no movimento de pânico. Por isso que eu sempre digo que o mercado é totalmente contraintuitivo. E se você sempre operar nesses movimentos contraintuitivos entre o pânico e a euforia, no médio e longo prazo você sempre vai estar ganhando. Nesse momento eu estou aproximadamente 20 a 30% de caixa, eu estou com 70% de caixa, estou 70% comprado, eu estou mais otimista. Porém, como eu não tenho uma bola de cristal, eu não faço previsões no mercado de cripto, eu não sou nenhum guru de previsões e não acredito nisso, eu estou posicionando para que, se o preço subir, eu vou estar confortável com os meus resultados e vou estar realizando lucro. E se o preço voltar a cair, eu vou estar confortável também, porque eu vou estar fazendo boas compras no movimento de queda e de pânico do mercado. Então, para finalizar, eu quero a análise técnica, eu quero estar analisando aqui o, o Bitcoin no diário. O Bitcoin no diário, ele sim, na minha última análise eu citei que seria interessante que ele permanecesse acima das médias de 200 períodos. Ele tem encontrado força nessas médias, ele tem se segurado, embora não teve volumes significativos. Os volumes no momento das quedas têm sido maior que os volumes no momento de alta. O preço está se segurando nessas duas médias, e a importância de segurar nas médias móveis de 200 períodos no diário é fundamental, porque se ele começar a perder essa região, o preço pode entregar umas quedas um pouco mais fortes, um pouco mais elevadas, e talvez, se você não tiver estômago aí, você pode acabar vendendo no momento de pânico, em um momento que estaria próximo do fundo. Mas nesse momento, enquanto se encontra em cima dessas duas médias, eu acho saudável, eu acho relevante que continue assim. Para finalizar, no 4 horas, eu posso até usar o exemplo do 4 horas, note que quando ele perdeu essas médias de 200 períodos, ele tem enfrentado uma resistência significativa para tentar voltar, e todas as últimas tentativas foram frustradas, ele não conseguiu romper essas duas médias que tendem, quando o preço está acima, a agir como suporte. Porém, quando essas médias são rompidas para baixo, tendem a oferecer resistência ao preço para ultrapassá-la. Então, talvez o primeiro cenário em que eu gostaria de ver o preço se estabilizando e eu poderia voltar a ficar mais confiante no mercado no curto prazo seria o rompimento dessas médias de 200 períodos no 4 horas. Nota que até mesmo no 1 hora, ele tem encontrado dificuldade de romper, nesse momento ele se encontra, então talvez o primeiro cenário em que o preço mostra que está de fato com força para uma possível retomada é manter-se acima dessas regiões aqui dos 110 mil dólares, que seria a média das 200 períodos no 1 hora. Posteriormente, no 4 horas, eu acho que seria talvez o mais importante nesse momento, que se formasse um pivô de alta acima dessas médias, nessa região. Então talvez seria um movimento mais seguro aguardar esse movimento, esse pivô de alta acima do 4 horas. Eu, particularmente, não pretendo entrar nesse movimento, eu gosto de estar operando em uns sentimentos opostos, eu gosto de entrar quando a maioria das pessoas estão vendendo, quando estão entrando em pânico, e eu gosto de vender quando as pessoas estão dizendo que o Bitcoin vai a 200k. Esse pensamento contra-intuitivo foi o que me trouxe até aqui com resultados significativos. Eu tenho mais de 5 vezes o meu capital multiplicado no mercado de criptomoeda, basicamente utilizando o pânico e a euforia ao meu favor. E essa é a proposta do canal, eu sempre trago isso. Se você conseguir controlar esses dois sentimentos e identificar esses dois sentimentos no mercado, com certeza você vai obter lucros. Eu quero estar analisando aqui para encerrar o 4 horas, ele está num padrão de lateralização em que estão tendo topo e fundo, e ele vem se apertando nesse movimento, e enquanto ele estiver dentro desse padrão, eu não me sinto confortável em estar operando, porque o preço, na maioria das vezes, tem de captar liquidez para ambos os lados. Então, existe uma boa probabilidade que, antes que ele decida se ele de fato vai buscar novas máximas históricas ou se ele vai perder esse fundo, a grande maioria das vezes ele busca liquidez para ambos os lados, e ele vai buscando, captando liquidez, liquidando as pessoas que estão com um stop muito curto, ou os apostadores da queda, que estão shortando com stop também muito curto. Então eu particularmente prefiro observar o movimento de fora, porque eu também já estou posicionado já no mercado, e após o preço se encontrar nessa região em que ele venha se decidir para onde vai, eu posso estar pensando em entrar em um movimento em que o mercado entre em um pânico generalizado, de repente perdendo o fundo anterior dos 102 mil dólares, buscando liquidez mais abaixo, ou posteriormente, se o preço voltar a subir,
Eu não tenho um motivo de entrar em FOMO, porque eu já estou posicionado e eu vou poder fazer boas realizações de posições que eu já tenho carregado há alguns anos. Então, por isso que eu digo que é sempre importante você focar no longo prazo, que no longo prazo você não vai perder. Eu sempre bato nessa mesma tecla com frequência, que é uma corrida, uma ação silvestre, é uma maratona, e não uma corrida de 100 metros, de 200 metros, não é um tiro curto. Se você focar no longo prazo, na maioria das vezes você terá resultados significativos no mercado. Então, essa é a análise gráfica do Bitcoin que eu estou analisando aqui. Eu acredito que está totalmente saudável ainda. Porém, nos tempos gráficos menores, nós podemos sim analisar e notar que o preço está se encontrando em regiões de resistência e seria interessante romper essas resistências o quanto antes. Mas volto a dizer que enquanto estiver acima dessas médias do diário, de 200 período, eu acredito que o preço ainda está saudável, está apenas numa região de lateralização em que o preço tende a estar se descobrindo e buscando liquidez no mercado após, de fato, tomar uma decisão definitiva. E qual decisão seria? Nesse caso, se o padrão gráfico do 3 meses é de alta, mensal de alta, semanal de alta, nós sempre temos que tendenciar as tendências majoritárias. E se você, nesse movimento, shortar ou cravar um topo, você corre o risco seriamente de ser liquidado, que foi o que aconteceu nos longos desses últimos anos, desde o fundo em 2023. Legal? Então, eu quero estar agora trazendo aqui a análise do Coinalyze. O Coinalyze, ele teve um movimento nas últimas horas que, ao meu ver, foi legal. Teve um pequeno movimento de alta com esse aumento também do Open Interest. Nota que o Open Interest também subiu com esse movimento de alta que o preço teve nesses últimos momentos e com a queda do Long Short Ratio. Então, mostra que as pessoas estão mais pessimistas abrindo short com o Bitcoin quando ele sobe, e ele, nesse momento se encontra em 1,5. Isso é significativo e, no entanto, quando o preço está subindo, está havendo interesse nesse movimento de alta, porque está entrando capital. Então, basicamente, é como se as sardinhas, né, estivessem shortando e o dinheiro do interesse dos grandes players estivessem entrando no movimento que está ocorrendo nesse momento. Basicamente, quando Basicamente, o que não é saudável é você ver o preço caindo com esse aumento de open interest que mostra que as pessoas estão tendo interesse no movimento da queda. E alinhado a isso com o movimento de long subindo, então isso seria péssimo. No entanto, a gente nota que é um movimento contrário. O preço ele tende a, conforme o preço veio caindo desde esse último topo dos 113 mil, o topo mais recente, o Open Interest também caiu, o preço veio caindo junto com o Open Interest. E agora que o preço está querendo voltar a subir também, está tendo um leve aumento de Open Interest. Então isso é interessante e eu gostaria de ver esse movimento um pouco mais forte, com a entrada de capital de Open Interest um pouco mais forte com esses movimentos aqui de alta do Bitcoin. Analisando agora o TRDR, essa ferramenta é uma que eu gosto bastante, ela é bem assertiva também. O preço do Bitcoin nesse exato momento, ele se encontra na região dos quase 111 mil dólares. E o gráfico de cima representa as ordens menores, até 1K de dólar, que está efetuando compra ou vendendo. E aqui de baixo é o gráfico que representa as ordens acima de 100K de dólar. Então, basicamente, o que seria genuíno? Nós vermos esse movimento de alta de preço com o aumento dessas grandes ordens, ou seja, as grandes instituições, os grandes players comprando, com os movimentos das ordens menores, né, que são as sardinhas, vendendo. Porque se você partir do princípio que a grande maioria das pessoas perdem dinheiro no mercado, e a grande maioria sim são essas sardinhas, a grande maioria perde dinheiro, não faria sentido ver o preço subindo com elas comprando, porque na maioria das vezes elas perdem dinheiro. Então o ideal é que nós enxergamos o preço subindo, com o movimento das sardinhas mais negativa vendendo. Não é o que tem acontecido nos últimos dias, nas últimas horas, nos últimos dias. Porém, nessas últimas horas aqui, elas estão começando a ficar um pouco pessimistas. Então, o que seria ideal é que nós víssemos um movimento um pouco mais pessimista por parte delas, em que elas começassem a vender mais, e aí esse movimento aqui que está querendo começar a subir, se perpetuasse e subisse mais. Todos os movimentos genuínos que eu acompanhei do preço do Bitcoin subindo em movimento de alta foi causado pelas sardinhas vendendo em pânico, e as grandes instituições comprando. E na grande maioria das vezes que o preço delas tendem a subir com as sardinhas comprando, na maioria das vezes que as sardinhas estão comprando, o preço tende a cair, porque as grandes instituições estão vendendo e elas estão servindo de liquidez. Então, o movimento genuíno que eu gostaria de observar nesse momento não é o que de fato está acontecendo aqui. Nós notamos que o preço tem se lateralizado ou até mesmo tendo uma leve queda nos últimos dias com as sardinhas comprando e as instituições grandes, os grandes olhem vendendo. Então, eu acredito que talvez é esse movimento que está faltando, porque os indicadores de sentimento do Coinalyze estão legais, mas esse indicador aqui do TRDR, na maioria das vezes que eu acompanho, ele tem um índice de acerto muito grande e os movimentos de alta sempre são causados pelo movimento oposto.
ao movimento que ele está se encontrando nesse momento. Eu vou tentar trazer para vocês aqui, no 6 horas, é nítido que elas estão comprando as sardinhas e os grandes players estão vendendo. E nota que isso causou uma lateralização do preço, uma instabilidade no preço, mas não causa um aumento genuíno. Por isso que um dia o preço sobe, outro dia ele já devolve tudo. E os movimentos de fato genuíno de alta foram causados por um movimento diferente, um movimento oposto. Esse aqui pode ser um exemplo. Se pegarmos aqui, o preço estava na região de 100 mil dólares e ele subiu até a casa dos 110 mil dólares. Isso foi uma valorização de 10% mais ou menos. Foi causado por essa subida dos preços das grandes instituições e basicamente as sardinhas vendendo. Então era esse movimento que eu gostaria de ver nesse momento. As sardinhas começando a ficar negativa e as grandes instituições vendendo. Eu acho que é o que está faltando de fato, o preço tomar uma decisão significativa e voltar a uma tendência de alta. Vou estar analisando aqui também o CoinGlass, essa ferramenta eu acho também poderosa, ela mostra zonas de liquidez. Eu já havia dito no meu outro vídeo que essa região aqui dos 114 mil dólares havia uma boa possibilidade, probabilidade do preço ir lá, captar liquidez, porque aqui tinha mais de 300 milhões em liquidação, em alavancagem, e nota como é poderoso essa ferramenta. O preço foi exatamente naquela região de liquidez, buscou a liquidez, fez o movimento short squeeze e voltou para buscar liquidez na região de baixo. Então, é por essas questões que eu sempre digo que as ferramentas, que são os indicadores de sentimento, tendem a servir como um farol para quem está operando no mercado. Eu acho que quem opera no mercado de criptomoedas somente com análise gráfica opera às cegas, e esses indicadores de sentimento, ele amplia a sua visão de uma forma exponencial para você usar todos esses sentimentos contrários e contraintuitivos ao seu favor. Então, se nós entendemos que o Bitcoin ele tende a captar liquidez, que ele tende a se lateralizar e buscar liquidez antes de tomar uma decisão, e nós temos essa região dos 114 mil dólares com bastante liquidação, é quase que certo que o preço tende a ir lá buscar essas regiões. E quando ele busca essa liquidez necessária, de fato já se torna uma resistência, porque após ele buscar essa liquidez, tem uma entrada de capital de pessoas que estão comprando na liquidação, estão sendo obrigadas a comprar em liquidação, e isso já oferece uma resistência do preço. E ele tende a recusar em primeira instância, que foi exatamente o que aconteceu. Ele bateu ali, recusou o preço e voltou-se a lateralizar na região de baixo. Existem opções também de analisar em tempo gráfico menores, mas eu acho que é muito ruído, mas tem aqui também regiões de liquidez no tempo gráfico de 3 dias e tal. Eu particularmente gosto de observar pelo menos de 2 semanas acima, que mostra de fato regiões significativas de dinheiro. Então, nesse momento ele buscou essa liquidez e voltou a lateralizar para baixo. Existe uma região de interesse na casa acima aqui dos 115 mil dólares e existe também mais uma região de interesse na parte de baixo aqui, como seria um possível reteste do fundo. Então, eu alinhando essas regiões de liquidez, eu alinhando o gráfico do Bitcoin no 4 horas, que tem se lateralizado e existe a possibilidade, a probabilidade de ele romper para ambos os lados, quando eu analiso as ferramentas do CoinAlyze, e eu observo que de fato tem liquidez para ambos os lados, é mais um indício que o preço tende a buscar essa liquidez para os dois lados. Então não estou só indo com a análise técnica, eu também estou analisando o sentimento do mercado e vendo que há liquidez naquelas regiões significativas para o preço voltar a buscar. Eu também gosto de analisar esse gráfico aqui do CoinGlass. Ele mostra a quantidade de alavancagem em regiões do preço, né, em 50 vezes, 100 vezes de alavancagem. A gente nota que nessa região dos 105 mil dólares, 106 mil dólares, existe um valor significativo aqui de pelo menos 133 milhões em alavancagem em 100 vezes, em 22 milhões em 50 vezes, e no total seria 1,7 bilhões de liquidação em alavancagem em long se o preço voltasse a cair. Assim como também tem em outras regiões. Aqui, se o preço voltar a subir em 2,6 bilhões, se o preço voltar a subir para a casa dos 116 mil dólares. Resumindo, se o preço subir para regiões em novas máximas, o preço tende a liquidar pelo menos 5 bilhões de dólares em alavancagem. E se o preço cair, ele tem pelo menos a possibilidade, se ele cair até a casa dos 97 milhões, ele tem 3,3 bilhões de dólares. Ou seja, tem muito mais liquidez acima do que abaixo. Isso, obviamente, não é uma garantia que o preço voltará a subir para liquidar, mas sim, de fato, é um dado relevante que é bom estar acompanhando, porque nós sabemos que o preço tende a buscar liquidez, as grandes instituições tendem a buscar liquidez no mercado. E se nós temos mais liquidez acima e temos um número significante, praticamente o dobro, existe sim essa probabilidade disso acontecer. Lembrando que se a tendência majoritária continua sendo de alta, a maior probabilidade é uma probabilidade até maior de novamente o preço voltar a subir e liquidar essa grande galera que está travando um topo desde 2023. Para finalizar, existe esse dado interessante também que mostra as exchanges, né, e a quantidade de alavancagem. Eu acho que é relevante, eu também gosto de estar acompanhando, e mostra a quantidade de alavancagem de pessoas que serão liquidadas caso o preço venha cair ou, no caso, o preço venha a subir. Então tem as regiões aqui da Bybit, da Binance, né, e as quantidades de liquidação que
pode estar ocorrendo aí com base em estimativas nos indicadores que a ferramenta utiliza. Lembrando que são estimativas, eles não têm de fato acesso aos dados internos lá da Binance ou da Bybit, mas são com análise do algoritmo deles, com um índice extremamente assertivo, que eu tenho acompanhado há alguns anos, de fato se concretiza assim, essas estimativas deles. E para encerrar, eu quero estar analisando o índice de medo e ganância. Aqui eu consigo notar que, de fato, o mercado se encontra em um temor, e é nesses momentos que eu acho que é interessante você estar exposto ou você estar preparado para se expor. Eu, como já estou exposto, não vejo necessidade de me expor mais, eu já estou 70% do meu caixa exposto e eu prefiro separar um capital para, se caso o preço voltar a cair, eu tenha ainda uma saúde financeira e mental para estar investindo e aportar mais. Mas note que o índice de medo e ganância está em valores do 30. Ontem ele estava no 27, semana passada ele estava no 22. Então, quanto mais o índice de medo se espalha pelo mercado, no longo dos anos foram as melhores oportunidades. Assim como o índice de ganância estivesse muito extremo na região dos 90, 97, eram as regiões que normalmente eram cravadas alguns topos que fossem momentâneos e regiões em que fosse necessário e que fizessem sentido fazer realizações ali pontuais. Nesse momento, o mercado se encontra em pânico, então não vejo, ou não me encontro nessa necessidade de estar fazendo mais caixa ou até mesmo estar vendendo minhas posições, porque eu gosto de vender as minhas posições no movimento oposto, quando a grande maioria das pessoas estão comprando. E quando a grande maioria das pessoas estão com medo, estão em pânico, eu gosto de estar exposto no mercado e faz sentido para mim, porque eu entendo que é um mercado de alto risco, o mercado de criptomoedas, mas é nesses momentos que nós fazemos dinheiro. Então, nesse momento de fato de pânico, em que a grande maioria das pessoas estão querendo vender suas posições, dizendo que o Bitcoin acabou a tendência de alta, que acabou o ciclo de 4 anos, e é nesse momento que eu me sinto confortável de estar me expondo. Então, você tem que gerenciar o seu capital, você tem que gerenciar o seu risco e tomar as suas decisões por si só. Mas eu, particularmente, aos movimentos que eu mais gosto de me expor. E para finalizar, agora de uma vez por todas, de fato, a análise, tem essa semana, nesse exato momento, agora é 9h10, eu quero estar agora analisando um pouco da análise macro do mercado, que essas informações, essas notícias tendem a fazer preço. O movimento de hoje, por exemplo, em que vai ser divulgada a CPI dos Estados Unidos, a taxa da inflação, vai ser divulgado os valores da inflação dos Estados Unidos ao consumidor, tende a oferecer uma volatilidade ao mercado. Então, se você está muito posicionado com stop curto, certamente existe uma boa possibilidade de você ser liquidado, você ser estopado, porque o preço nesses momentos de divulgação da taxa tende oferecer bastante volatilidade. Embora semana que vem, que vai ser divulgado o PCE, que talvez é o indicador que o Fed mais gosta de analisar para entender o controle da inflação, o que vai ser de hoje divulgado hoje CPI também oferece sim uma relevância para o mercado e muitas das vezes traz bastante volatilidade. Semana que vem vai ser divulgado esses dados, dia 31/10, já tem esse dado que é extremamente importante. Tem o Trump, que vai fazer uma reunião também com o Xi Jinping sobre essa guerra comercial, que de fato está, ao meu ver, é o que está mais assustando as pessoas no mercado e é o que está, de fato, que trouxe quedas significativas após o Twitter do Trump. Eu já trouxe isso na minha outra análise também. Então, a semana que vem é talvez a semana mais importante e é o que vai ditar o resto do ano sobre os investimentos, porque se o Trump entrar de fato em um acordo com a China e acabar essa guerra comercial, a probabilidade do preço voltar a subir com força é gigantesca. Do mesmo jeito que se o Trump cumprir com a palavra dele e taxar a China em mais de 100%, aí 140%, aí, se eu não me engano, o mercado tem boas possibilidades e aí entra em um pânico aí e talvez o Bitcoin não segure nem os fundos que se encontram nesse momento. E tem a ata do FONC, a declaração, né, do Jerome Powell, semana que vem também, se não me engano, na quarta-feira, tem o discurso dele. Basicamente, já está predito, já está precificado que esse ano, agora esse ano de outubro, esse mês de outubro, vamos ter mais um corte e possivelmente um outro corte ainda até o final do ano. Isso já é quase que certo. Então, já está precificado isso no mercado. Agora, essas reuniões, na verdade, elas antecipam o movimento de 3, 4, 5 meses à frente. Então, basicamente, essa reunião da semana que vem, esse discurso da semana que vem, vai nos dar uma direção para saber como será, talvez, o próximo trimestre do ano de 2026 ou até mesmo o semestre. Então, é sempre importante, faz sentido você acompanhar esses discursos e essas notícias, porque se você não opera
antenado nesses movimentos, você certamente o seu stop vai ser buscado, porque nesses momentos em que o Trump vai se reunir com o imperador da China, esses momentos em que vai ter o discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, esses momentos em que são divulgados a inflação, os momentos também que são divulgados dados de emprego dos Estados Unidos, que embora os Estados Unidos está com medo da inflação, também tem medo de uma recessão. Então, tudo isso engloba então, tudo isso engloba informações úteis e relevantes que você precisa de estar antenado para não perder dinheiro no mercado. Porque, às vezes, um simples Twitter do Trump pode desabar o mercado. E se você estiver antenado e sabendo o que de fato está acontecendo, você vai ter um pouco mais de tranquilidade para operar, não vai ter sentir aquele medo, aquele FUD de querer vender no fundo e nem, de repente, um FOMO de querer comprar no topo, porque você sabe que, basicamente, aquele movimento está sendo causado por uma notícia. Então, eu acho totalmente relevante e é por isso que eu convido você a se inscrever no canal, clique no like aí, dá uma curtida para ajudar a gente a crescer, ative o sininho das notificações e acompanha as nossas análises diárias, semanais, porque é através dessas análises que eu vou estar trazendo aqui atualizações sobre o preço, sobre o sentimento e também sobre essa análise macro do mercado econômico convencional, que é através dele que o Bitcoin se move. Não podemos dizer que o Bitcoin ele acaba sendo independente, porque ele depende sim de uma macroeconomia global e esses movimentos sim tendem a fazer preço no Bitcoin no médio e no longo prazo. Na verdade, no longo prazo, o Bitcoin sempre é a melhor opção, ao meu ver, ele é o ativo que te protege, é o que tem mais se valorizado no longo dos anos. Porém, no curto e no médio prazo, essas informações tendem a fazer preço no Bitcoin. E se você não estiver antenado, você pode acabar agindo pela emoção e tomando decisões erradas porque você não está ali atualizado com as notícias necessárias. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. A ideia foi preparar vocês aí, deixar vocês já municiado com os dados econômicos que serão divulgados semana que vem, que certamente trará volatilidade para o mercado e fará preço no decorrer, ao meu ver, até o final desse ano, ou talvez essa reunião da semana que vem, esses dados da semana que vem, podem ditar o resto desse trimestre, principalmente voltado para a guerra comercial. E a ata do FONC, o discurso do Jerome Powell já começa a dar alguns insights sobre o que vai ser no primeiro trimestre ou semestre de 2026, beleza? Então, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, clica, dá um like aí pra gente para ajudar e a gente se vê na próxima análise.